Hoje, 20 de abril de 2024, e nós vamos fazer um vídeo bem rápido sobre o que aconteceu nessa madrugada de sexta para sábado. A gente teve a corrida sprint, né, lá na China, e depois tivemos uma classificação para o GP normal, que vai ser na madrugada de hoje para amanhã, às 4 horas da manhã. Então vamos falar rapidinho, né, o que aconteceu nessa corrida sprint e depois na classificação. Bom, na sprint o Vespa foi o primeiro, o Hamilton segundo e o Pérez em terceiro. Vamos aqui ver, que eu vou falar só dos 10 primeiros, né? Primeiro que foi uma corrida boa, né? Foi uma corrida muito boa, uma das melhores sprints que eu já vi, né? Muito pega, logo na largada o Norris largou na pole e o Hamilton em segundo. O Hamilton largou em segundo porque choveu na classificação da sprint, e quando chove, né, mascara muito os problemas dos carros, e os pilotos, é o único momento que os pilotos conseguem se sobrepor ao carro, né? Eles têm uma importância maior que o carro. É só nessa condição de chuva. Então o Hamilton conseguiu fazer um P2, né? E o Norris o P1. Só que na largada o Hamilton largou um pouco melhor, já pôs por dentro. O Norris insistiu em fazer aquela curva 1, que é uma curva enorme, né? Ela começa aberta e vai fechando, insistiu em fazer por fora, perdeu o carro e perdeu ali a corrida, perdeu tudo, voltou em sétimo, oitavo, não lembro mais ou menos aonde. Então o Norris ali fez besteira, né? O Norris guia muito, mas ele toma algumas decisões erradas, né? Isso foi uma decisão errada que ele tomou. Na hora que ele viu que o Hamilton estava por dentro, ele devia ter entrado atrás, né, para fazer normal a curva, e depois ele conseguiria passar o Hamilton, porque ele tinha mais carro que o Hamilton, né? Então, mas ele fez isso, então ele ficou para trás e se deu mal. O Magnussen conseguiu um bom 10º lugar, e o Zhu, então, né, um 9º lugar, para a alegria da torcida lá de casa. Muito bom o 9º lugar do Zhu, com uma Sauber. Aí o Russell, que foi o único que largou de pneu macio, né, conseguiu recuperar algumas posições, poucas posições, né, chegou em oitavo. Depois o Piastri, sétimo. Aí o Norris, que, né, ele conseguiu passar o Piastri só, basicamente, que ele voltou em sétimo e passou o Piastri. Norris largou em sexto, Sainz em quinto, chegou em quinto, Leclerc em quarto, Pérez em terceiro, Hamilton em segundo, e Vespa fácil na frente, 13 segundos na frente do Hamilton, né? O Vespa tinha largado mais atrás, acho que em quarto lugar. Ele teve alguma dificuldade no começo, que nas duas primeiras voltas, que não estava funcionando a bateria do carro dele. A bateria, né, a parte híbrida do carro, né, a parte elétrica, a bateria não estava dando potência. Então ele, nas duas primeiras voltas, teve muita dificuldade. O Sainz ficou tentando ultrapassá-lo, mas aí ele falou isso pelo rádio, falaram para ele colocar o motor no outro modo, e ele colocou no outro modo. Aí voltou a parte elétrica, aí ele foi ultrapassando o pessoal com facilidade, né? E chegou aí 13 segundos na frente, com facilidade mesmo, né? Teve uma briga muito boa entre o Sainz, o Leclerc e o Pérez, né? E o Alonso, uma briga muito boa. O Alonso estava em terceiro, né? Quando o Verstappen passou o Hamilton ficou em segundo e o Alonso ficou em terceiro. Só que o Alonso não estava conseguindo acompanhar o Hamilton, né? E o Sainz começou a chegar, começou a tentar passar. Então aí foi empilhando atrás, né? O Pérez e o Leclerc empurrando o Sainz para cima do Alonso. Quando o Sainz conseguiu passar, o Alonso se defendeu de todas as maneiras, só que o Alonso deu uma exagerada lá numa curva, né? Numa defesa que
Ele exagerou um pouquinho, aí tocou com o Sainz, acabou furando o pneu dele, ele saiu da corrida e o Sainz, nesse problema, também perdeu todas essas posições e ficou para trás, né? Mas o Alonso ajudou o Hamilton, porque se o Alonso não segura esse pessoal, o Hamilton não conseguiria segurar a segunda posição, porque não estava chovendo na sprint, né? Então o carro da Mercedes não consegue fazer um P2 no seco, né? Esse carro realmente está provado, o James Allison errou no carro, esse carro é pior do que o carro do ano passado, então a Mercedes vai ter que, esse ano, aí, limitar danos, né? Porque é um carro que não anda, é um carro pior do que o ano passado. O ano passado a Mercedes não tinha um carro bom, mas conseguiu ser vice-campeão. Esse ano eu duvido que isso vai acontecer, né? Porque o carro está atrás. Hoje o carro da Mercedes é o quarto carro, basicamente o quarto carro do grid, né? Então, ou seja, a posição deles é oitavo, nono, décimo, é mais ou menos por aí que é o lugar da Mercedes numa corrida normal, de pista seca, que não tenha bandeira vermelha, não tenha bandeira amarela, não aconteça nada de anormal. O lugar da Mercedes é esse aí, entre oitavo, nono e décimo. Às vezes talvez consiga um sétimo, um sexto, mas é por aí, entendeu? Não tem muito o que fazer, né? Então é isso, e a corrida foi muito boa mesmo, foi talvez a melhor sprint que eu tenha visto. Aí acabou, né? A corrida começou meia-noite, acabou 1 hora da manhã. Às 4 horas da manhã começou a classificação no seco, né? E aí veio a realidade total da Fórmula 1 hoje, que é essa que vocês estão vendo aí na tela. O Vespa e o Pérez fazendo uma dobradinha, né, na pole. E o Alonso, muito boa a volta do Alonso, vai largar em terceiro lugar. Vamos falar aí de todos, né? O Sargent no lugar dele, largando em último lugar. O Yuki Tsunoda, que não se achou nessa pista, não se achou mesmo. Foi muito mal o Yuki. Não sei se foi porque ele não se achou na pista ou porque o carro dele, ele acertou mal o carro, mas vai largar em penúltimo. E o Hamilton vai largar em 18º, né? O Hamilton, eles mudaram o carro da sprint, porque agora você pode mudar o carro entre a sprint e a classificação para o GP, pode mudar o carro. Tem 2 parques fechados hoje, né? Um que acaba depois da corrida sprint, e aí abre um segundo depois da corrida sprint, né? Abre um segundo para você acertar o carro para classificação e corrida. Acertaram mal o carro, o Hamilton ainda deu uma errada no grampo, lá depois do retão, e vai largar na pior posição dos últimos 5 anos. Eu nem lembrava quando o Hamilton tinha largado numa posição dessa, 18º. Depois o Magnussen, o Zhu, né? Aí o Gasly está sem atualização no carro dele, só tem atualização o companheiro de equipe, o Ocon, né? Gasly de Alpine, 15º, e o Ocon vai largar em 13º. Foi 2 décimos e meio, mais rápido que o Gasly. O carro todo atualizado, quer dizer, a atualização não trouxe muita coisa, né? O Albon larga entre eles em 14º, o Daniel Ricciardo em 12º, bem melhor que o Tsunoda, né? Depois o Idle Stroll, que não deu uma boa volta, vai largar em 11º. Ele tinha carro para largar mais na frente que isso, né? Assim como o Hamilton também. Numa posição de 18º, é uma posição bem ruim. Aí os 10 primeiros. O Bottas, muito boa volta do Bottas no Q2 para passar para o Q3, e do Nico Hülkenberg também. São 2 pilotos que puseram os carros na frente do que os carros deles realmente são, né? Então deram muito boas voltas esses 2 pilotos aqui, o Nico e o Bottas. Depois o Russell, uma posição aí certa, 8º lugar, não dá para fazer mais nada que isso. Se você olhar a volta on-board do Russell, vai ver que foi uma volta boa, para o carro que ele tem, foi uma volta boa, né? Não cometeu nenhum erro, nada, acertou as freadas, saída de curva, tudo, mas é isso que o carro tem.
Depois o Sainz e o Leclerc, né? Eles dois, eu achava que eles iam largar um pouco mais na frente que isso. Estão largando quase 6 décimos e pouco atrás do Vespa. Estou achando que é muito isso. Vamos ver o que a Ferrari, talvez a Ferrari tenha priorizado mais a corrida, né, do que a classificação, porque não está boa essa posição aqui não. Aí o Piastri vai largar em quinto, o Norris em quarto, né, as McLaren bem, né, depois ainda mais uma pista cheia de curva de baixa, depois o Alonso em segundo, voltaça do Alonso, muito boa a volta dele, né, e tá aí as duas Red Bull com o Pérez e o Vespa, o Vespa metendo 3 décimos no Pérez, ele costuma meter mais que isso, né? Na verdade não foi o Vespa que piorou, foi o Pérez que melhorou, porque esse carro da Red Bull é mais fácil de guiar do que o carro do ano passado. O carro do ano passado era mais arisco, né? E esse ano não, o carro está um pouco menos arisco, então o Pérez está conseguindo ficar um pouco mais perto do Verstappen, e provavelmente eles vão para a dobradinha de novo, que vai ser, acho que a quarta dobradinha do ano, provavelmente vai acontecer isso, se não quebrar, se não, né, se não acontecer nada excepcional na corrida, provavelmente é isso que vai acontecer, né. Eu acho que as Ferraris têm condição de brigar com as McLaren, que também têm condição de brigar com o Alonso. Então nós podemos ter do terceiro até o sétimo, né? 1, 2, 3, 4, 5 carros brigando a corrida inteira, o que para mim é muito legal isso. Acho difícil qualquer um deles. A não ser que o Pérez largue mal e tome uma ultrapassagem ou duas logo na largada, na primeira volta, aí ele vai ter uma certa dificuldade, que não devia ter, porque ele tem o melhor carro de reta, e aí tem uma reta muito grande. Mas, né, como ele mostrou na sprint, ele pode ter uma certa dificuldade para passar o pessoal. Mas se ele largar bem, ele e o Verstappen vão para frente, e aí vai ter essa briga aqui. Eu acho que o Russell não entra nessa briga. O Russell fica, na minha opinião, ele vai chegar no mesmo oitavo lugar que ele está largando, e o Hamilton, o máximo que vai conseguir é um P10 ou um P9. Eu duvido que consiga mais que isso também, porque é o que o carro tem, né? Então não adianta ficar, não, na corrida. Não, eu acho que é isso que o carro tem. Numa corrida, estou falando numa corrida normal, né? Bom, é isso aí. A corrida vai ser às 4 horas da manhã. E a gente amanhã vai fazer uma live às 7 horas da noite para a gente comentar a corrida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do meu joinha. Valeu, até amanhã na live. Tchau.